Hey everybody, Teacher Matt here, Lumos Soluções Linguísticas na área. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as coisas que eu aprendi como professor de inglês. Eu escrevi sobre isso recentemente no blog da Lumos. Se você está vendo esse vídeo em 2022, é recentemente, se não tão recentemente assim. Mas eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu observei como professor de inglês, então esse vídeo pode ser bem interessante para você, professor de inglês e também estudante de inglês, seja você nível básico, intermediário, avançado, tanto faz, não tem problema, tá legal? Primeiramente eu queria deixar o meu pedido para vocês, curtam esse vídeo, tá? Para que vocês sigam a gente também no nosso Instagram e também estamos lá no TikTok e também estamos lá no nosso site lumosling.com. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. E, bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, gente. Eu sou professor há mais de 15 anos, então eu já vi bastante coisa em sala de aula, tenho já alguma experiência. E eu fui notando aos poucos, né, com a minha experiência, eu fui percebendo algumas nuances que impediam alguns alunos de aprender inglês e outras que ajudavam mais os alunos a aprender inglês. E o que eu quero dizer com isso? Nem todo aluno vai aprender do mesmo jeito. Uma coisa que foi sendo desconstruído na minha cabeça conforme eu fui observando é que aula em grupo nem sempre serve para todo mundo, né? É curioso isso, né? Porque você vê muitos alunos muito bem num grupo, mas você vê outros assim que ficam mais isolados, não conseguem evoluir, se sentem muito tímidos na hora de falar inglês. Quando você ensina um idioma, você tem que expor o aluno tem que se colocar para o mundo, ele tem que falar das ideias dele, das opiniões dele. E às vezes isso é doloroso, né? Traumatiza o aluno em algum lugar ou mexe com alguma questão pessoal, psicológica que ele possa ter também. E aí eu fui percebendo que você, como professor numa sala de aula, você tem que tentar dar o máximo de atenção para cada aluno, para você ir descobrindo como é que é a forma de aprender. Isso sem contar, não vou nem mencionar aqui, mas também há questões do tipo dislexia, né? Que algum aluno possa precisar de uma atenção ainda mais especial e especializada, né? Mas esse é o primeiro aspecto que eu queria falar. Você não vai evoluir, você aluno, não vai evoluir no mesmo ritmo do seu amigo, do seu vizinho, do seu familiar. Às vezes você pode evoluir mais rápido do que ele, às vezes não. Às vezes você evolui mais rápido do que ele em determinado aspecto ou determinada habilidade, já que a gente está falando de aprendizado de inglês, né? E ele não. Isso depende. A questão do tempo é uma questão que influencia diretamente nessa confiança do aluno em sala de aula, tá? Essa foi uma das primeiras coisas que eu notei. E uma das coisas que eu notei também foi que eu, como professor, não tinha tanto poder quanto eu antes imaginava ter. No início da minha carreira, eu deixei o ego subir muito a minha cabeça. Eu fiquei muito egocêntrico mesmo, achando que existia algum tipo de posição hierárquica do professor ser superior aos alunos. Mas depois de um tempo, e ainda bem que não demorou tanto, eu percebi que essa relação é muito mais horizontal. A minha preparação de aula depende diretamente da resposta imediata dos alunos. Hoje em dia, logo de início, logo assim nos 10, 15 primeiros minutos, eu vejo se aquele plano de aula vai dar certo ou não. E eu já tenho um plano B adaptado, um plano C, um plano D, e eu também sou mais flexível em relação ao que os alunos pedem. Não é que eles vão dominar a aula e fazer o roteiro da aula, claro que não. A gente tem uma matéria a ser dada, tem uma proposta a ser lançada e a gente vai tentar seguir ao máximo aquela proposta, até porque tem um calendário, né, a ser seguido. Agora, sim algo que o professor tem que ter a sensibilidade, tem que perceber. O jeito que às vezes ele pensou, visualizou a aula, não vai funcionar. Ou às vezes funciona muito rápido demais, os alunos respondem muito bem e fica sobrando tempo na aula. E aí ele precisa ter também planos B, C, D, E, até Z para complementar esse tempo. Então isso é uma coisa importante também de notar, flexibilidade. Você professor, você professora, tem um pouco mais de flexibilidade. Saiba que nem sempre a aula perfeita que você bolou na sua cabeça, que você às vezes ficou ali alguns dias planejando, ela nem sempre vai dar certo. E outra coisa também sobre isso, né? Às vezes ela dá certo para um grupo grande de alunos dentro de uma mesma turma e para uma ou duas pessoas, um ou dois alunos não funciona tão bem. Isso também acontece e cabe a você ser flexível e adaptar, tá legal? Esses dois aspectos foram os principais aspectos que eu observei logo de cara.
Outras coisas que eu percebo e venho percebendo ainda mais com a internet, né? Claro, com as redes sociais, com muitos professores se lançando como empreendedores no mundo digital, eu venho percebendo que não existe uma metodologia certa que você vai conseguir desvendar e, enfim, abraçar todos os alunos, sabe, de uma forma unânime. Isso fala de novo daquele ponto que eu estava falando ainda há pouco, claro, né? Que o aluno tem, cada aluno é um aluno, né? Ele tem um ritmo próprio, mas também isso fala bastante sobre os próprios métodos. As metodologias, elas podem servir, né, de variadas maneiras, assim, aplicadas de variadas formas e para vários alunos ou não. Isso aí depende muito. E depende do comprometimento mútuo do professor com aquele método, com aquela metodologia, e do aluno com aquele método, para a sequência ser positiva, né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Já falamos de tempo aqui, tempo de aprendizado, já falei várias vezes com a teacher Renata também em lives que a gente fez no Insta, e isso também é outra coisa que nem precisou de tanto tempo assim para observar, na verdade. Não dá para prometer tempo de fluência, então não dá para dizer que em X tempo você vai ser um inglês avançado, em X tempo você vai ser fluente, em X tempo você vai alcançar o intermediário saindo do básico. Isso não dá. Também diz, né, sobre o aluno ser um indivíduo e ter as suas questões, as suas características. Beleza? Bom, essa foi a minha experiência, eu queria compartilhar aqui com vocês e eu queria perguntar para você, aluno, você, aluna, você, professor, você, professora que está assistindo esse vídeo, eu queria saber como é que é a sua experiência ou como foi a sua experiência ao longo dos anos, ao longo da vida, e queria que você comentasse aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Pedir para você deixar aquele like para dar força no trabalho. See ya!